Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui na casa do Senhor e num dia especial, um dia de ação de graças. Na verdade, na nossa vida, todos os dias devem ser dia de ação de graça. Nós devemos ser gratos a Deus todos os dias por acordarmos e vivermos mais um dia, pela roupa que temos para vestir, pelo alimento que temos para comer e, principalmente, pela presença dEle em cada um de nós. Tudo isso já nos dá motivo mais do que suficiente para sermos gratos. Eu queria ler um texto, está lá em Lucas, capítulo 17. Lucas 17, a partir do verso 11. É um texto bastante conhecido. Ele vai trazer a história dos 10 leprosos que são curados pelo Senhor. E o texto diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-te e vá. A sua fé te salvou. É interessante que em vários momentos que Jesus curou, ele disse essa frase: a tua fé te curou. Aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue, com o cego Bartimeu. Então isso deixa claro para nós que a chave que vai girar o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida é a nossa fé. A tua fé te salvou. Mas hoje nós vamos falar de gratidão. É um tema bastante interessante. Hoje eu estava na loja de minha irmã, a loja estava completando 2 anos de existência, ela me pediu para ir lá orar. E eu estava lá orando, agradecendo e chamando atenção para o fato de que muitas vezes nós investimos uma grande quantidade do nosso tempo pedindo ao Senhor por alguma coisa específica, por alguma bênção. Oramos, fazemos jejum, somos fervorosos na petição. Mas muitas vezes, quando nós alcançamos aquilo que estávamos pedindo ao Senhor, o nosso fervor para agradecer não é o mesmo. E esse texto, ele vai trazer a história de 10 homens que viviam à margem da sociedade por causa de uma doença. Homens que, com certeza, viviam constrangidos, se sentiam solitários, se sentiam marginalizados porque estavam fora do convívio com a sociedade. Então, além da dor física do seu corpo cair os pedaços, eles deveriam sofrer também emocionalmente, mentalmente, porque viviam isolados. Mas eles ouviram falar daquele que pode curar qualquer doença. Eles ouviram falar de Jesus. E eles gritaram, eles clamaram a Jesus: Senhor, tem misericórdia de nós. Foram bastante fervorosos ao clamar ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor nos diz assim: clama a mim
e responder-te-ei. Então nós precisamos sim clamar ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina. E assim aqueles homens fizeram. Eles clamaram ao Senhor: tem misericórdia de nós. E Jesus disse a eles: vão e se apresentem ao sacerdote. Jesus não precisou chegar perto deles, até porque ali ele estava obedecendo a lei que determinava que não se podia aproximar dos leprosos, para que não ficasse impuro. Jesus não quis quebrar a regra. Mas Jesus disse: vai, se apresenta ao sacerdote. E ainda no caminho, aqueles homens receberam a cura do Senhor. Gratidão. O dicionário diz que gratidão é a qualidade de quem é grato. Agradecimento, reconhecimento. Ser grato é reconhecer uma atitude, um gesto, um esforço de alguém dispensado a nós. Como você se sente quando você faz algo por alguém e esse alguém sequer lhe diz obrigado? Pelo menos eu me sinto indignado. Não que eu vá fazer algo por alguém esperando algo em troca. Mas a gente fica chateado. Poxa, o cara nem me agradeceu. A ingratidão é algo que nos magoa, nos machuca. Imagina como Deus se sente quando nós somos ingratos. Quando nós não lembramos de agradecer a Ele pelas bênçãos que Ele nos dá a cada dia. Aqueles homens receberam a bênção do Senhor. Aqueles homens receberam aquilo que eles foram buscar. Aqueles homens gritaram com fervor, clamaram ao Senhor e receberam a bênção. Mas eles não voltaram, apenas um retornou. E quantas vezes no nosso dia a dia nós temos agido exatamente como aqueles 9 homens que receberam a bênção e seguiram como se Jesus não existisse. O texto diz que Jesus estava viajando. Jesus estava de passagem quando ele foi abordado por aqueles homens. Não foram curados os 10? Onde estão os outros 9? Jesus questionou. Se Jesus questionou, é porque o fato daqueles 9 não retornarem o incomodou. Como incomodaria qualquer um de nós. A ingratidão nos incomoda. Aqueles homens foram fervorosos ao pedir, aqueles homens estavam aflitos. O pastor Flávio hoje atendeu aí, à frente, um pouquinho antes da gente subir, ele citou aqui no início, 2 homens. Um estava desesperado, dizendo que ia fazer uma besteira, que estava 99% decidido a fazer uma besteira, porque não tinha mais para quem recorrer. E eles receberam uma palavra, eles receberam uma oração, e eles receberam a cesta básica. Mas os 2 agradeceram de forma veemente o benefício que receberam. Eles demonstraram um coração grato àquele benefício que eles receberam. Diferentemente desses 9 homens que foram curados e seguiram o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Muitas vezes o ser humano tem feito assim. A cada novo problema, lá estamos nós orando, lá estamos nós clamando e pedindo a Deus ajuda, mas superado aquele episódio, esquecemos de louvá-lo, de agradecê-lo e seguimos a nossa vida. Muitas pessoas até vão ao extremo de tentar barganhar com Deus. Se o Senhor me der isso, eu faço isso. Não é assim que muitas vezes se faz? Tem muitas pessoas que querem negociar o evangelho com Deus. Eu lembro que eu estava pregando o evangelho para meu irmão. Ele sempre se disse ateu. E aí nós começamos a fazer um culto lá em casa, eu sempre convidava, insistia para ele ir. E ele começou a ir porque ele estava com interesse
em alguns negócios que estava fazendo para que desse certo. E aqueles negócios não deram certo e ele nunca mais foi para o culto. Deus não negocia dessa forma. Ele não queria o Senhor, ele queria os favores que o Senhor poderia dar a ele. Mas não é muito melhor nós termos aquele que faz do que aquilo que é feito? E ele passou um bom tempo. E agora nós voltamos um pouquinho antes da pandemia, nós começamos a fazer estudo bíblico com todos os meus irmãos. Eu sou o único crente na família. E aí os irmãos, os sobrinhos, e quando a pandemia começou, nós passamos a fazer virtualmente. E Deus tem abençoado tanto que isso tomou uma proporção maravilhosa. Hoje participam desse culto conosco parentes nossos, uma prima lá de Recife, parente de Salvador, minha irmã lá em Salvador, meus sobrinhos, todos entram para participar do culto. E esse meu irmão, que se dizia ateu, ele já está orando. Ontem nós tivemos o culto, e quem orou fazendo os agradecimentos foi ele. O Senhor tem feito uma grande obra. E eu passei grande parte da minha vida orando pelos meus irmãos. E hoje eu tenho agradecido muito ao Senhor, porque Ele abriu essa porta para que eu pudesse pregar, para que eles pudessem participar. E tem sido bênção nas nossas vidas. Deus é fiel. E eu sou muito grato a Ele, porque minha mãe já orava há muito tempo pela salvação dos meus irmãos. E quando ela se foi, eu fiquei nessa responsabilidade como único cristão. Mas durante muito tempo, o meu comportamento não permitia que eu pregasse evangelho para eles. O Senhor precisou tratar comigo primeiro. E hoje, graças a Deus, Ele tem me usado para alcançar a minha família. Eu sou grato a Deus. A bondade e a misericórdia de Deus não são algo que se deve barganhar. Deus não negocia o amor. Ele nos ama de forma incondicional. Não importa o que eu faça, não importa o que você faça, o Senhor continuará nos amando, porque a essência dele é amar. Ele não ama o meu pecado, ele não ama o meu erro, mas ele me ama, independente do meu erro. O Senhor me ama, então ele não negocia o seu amor. O amor de Deus ele está sempre disponível a nós, porque é a essência dele. O Senhor não exige absolutamente nada em troca. Então, os 10 leprosos, o texto menciona, 10 homens, viviam distantes, viviam separados com aquela enfermidade. Aqueles homens precisariam gritar cada vez com mais forças para que fossem ouvidos por causa da multidão. Eles não se incomodaram com a multidão, eles não se incomodaram com que aquelas pessoas pudessem falar, porque eles deveriam estar separados. Eles entraram onde não deveriam entrar, onde não lhes era permitido entrar, porque eles estavam em busca da sua cura. E eles mostraram-se persistentes na busca da cura, na busca da bênção. Aqueles homens estavam lá cumprindo o que estava determinado na lei de Moisés, por isso eles viviam separados. Mas a cura, ela é precedida do clamor. O clamor vem antes da cura. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Está enfrentando problema, está com dificuldade, clama ao Senhor. Está vivendo um momento difícil, está doente, tem alguém enfermo na sua família, as esperanças já estão se esvaindo, clama ao Senhor. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que abre portas. Clama ao Senhor. E aqueles homens clamaram. Aqueles homens estavam no caminho certo.
Eles clamaram a Deus. Um daqueles membros do grupo dos 10 era samaritano. Judeus e samaritanos eram inimigos, não se falavam. Mas a doença em comum os juntou. Eles conviviam juntos. Eles tinham algo em comum, a sua doença física. O relato vai mostrar que aqueles 10 homens foram curados, ainda no caminho para se apresentar ao sacerdote. E apenas o samaritano foi curado. E o samaritano, ele retorna. E à medida que ele retorna, ele vai se aproximando de Jesus, e ele se prostra diante de Jesus, com o rosto em terra, e agradece, ainda a uma distância física. E no momento que ele começa a agradecer ao Senhor, aquela distância física desapareceu. Assim como aquela separação social que ele vivia, a separação racial, ela desaparece no momento em que nós nos rendemos aos pés do Senhor. Aquele homem, ele reconhece o senhorio de Jesus, aquele homem reconhece a majestade de Jesus, aquele homem reconhece que aquele Deus, em forma de homem, o curou. Mas os 9 também receberam aquela cura. Mas no momento em que aquele homem retorna e que ele se rende aos pés do Senhor, ele recebe algo mais do que a cura física. Ele recebeu a cura espiritual. Ele recebeu a salvação ali naquele momento. Os 10 foram curados fisicamente, mas apenas aquele homem que voltou com o coração grato a Deus, reconhecendo o que o Senhor Jesus tinha feito por ele, ele recebeu muito mais do que uma cura física. Ele recebeu a cura da sua alma, ele recebeu a cura espiritual, ele recebeu ali naquele momento a salvação que o Senhor Jesus pode dar. A gratidão aproximou aquele homem do Senhor Jesus. Um coração grato alegra o coração de Jesus, queridos. E nós precisamos demonstrar a nossa gratidão durante toda a nossa caminhada. A cura espiritual daquele homem foi consequência do seu coração grato. Tudo foi removido com a dádiva que ele recebeu. E Jesus diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele homem se dobrou diante de Jesus com o coração agradecido, movido pela fé. E é isso que nós precisamos exercitar a cada dia. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor com o coração grato por meio da nossa fé. Ele quer nos dar boas dádivas. Ele quer nos abençoar. E a palavra de Deus nos orienta a sempre nos apresentarmos com gratidão. Alguns textos trazem isso. Expressão de gratidão. A melhor expressão de gratidão que podemos oferecer a Deus é expressá-la. O Salmo 103, 2 a 5 vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, é quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmo 100 diz: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome. Entrai nos seus átrios com gratidão. Coração grato. Isso alegra o coração do Senhor. Quantas vezes nós somos ingratos com o Senhor? Nos momentos felizes de nossa vida, raramente lembramos de Deus. Raramente o convidamos para participar das nossas alegrias, dos nossos momentos de comemoração. Quantas vezes nos voltamos a Deus tão somente em agradecimento, sem nada pedir? Quantas vezes nós dobramos o nosso joelho somente para agradecer a Deus,
sem apresentar nenhuma petição. Nós somos ensinados a nos colocar em oração e pedir, pedir, pedir. Mas é preciso que nós aprendamos a nos apresentar diante de Deus como aquele samaritano, somente para dar glórias e louvores e agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele ainda vai fazer. Aquele homem não teve reservas naquele momento. O texto diz que ele se prostrou com o rosto em terra, adorando e louvando ao Senhor com um coração grato. Em Jeremias 33:11, o Senhor diz: a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o Senhor. Um outro texto diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Está lá em Filipenses 4:6. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Então, até no momento em que nós vamos apresentar as nossas petições ao Senhor, é necessário que seja por meio de orações e ações de graça. Isso significa que até para pedir, nós temos que demonstrar gratidão ao Senhor, antes mesmo de receber, crendo pela fé que Ele nos atenderá. Não do jeito que nós queremos, não no nosso tempo. O tempo é dele, o jeito é dele. Quantas vezes nós nos encontramos num momento de angústia, de sofrimento, às vezes até de desesperança, mas nós temos que nos apresentar ao Senhor, colocar diante dele os nossos problemas, colocar a nossa situação, por mais delicada que seja, mas não podemos deixar de mão a nossa gratidão. A palavra de Deus nos diz que nós devemos dar graças por tudo. Em tudo dai graças. Às vezes isso parece uma contradição. Tem pessoas que não entendem. Como assim? Eu vou dar graça porque eu estou sofrendo? Eu estou passando por tribulação e eu tenho que dar graças? Sim, por meio da fé. Precisamos entender que Ele tem o controle de todas as coisas, que Deus enxerga o todo e nós só enxergamos uma parte. Exatamente por não enxergar, nós precisamos dar graças pela fé, de que ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, porque Ele está comigo, Ele está com você. Por isso que nós temos que dar graças em tudo. Porque Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E se Ele está comigo, eu não preciso temer nada. Porque Ele é meu tudo. Eu preciso agradecer a Deus, agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, porque mesmo passando por tribulação, eu creio na Tua solução. Eu estou vivendo um momento de grande turbulência na minha família. A minha filha apareceu com um problema no coração, com 27 anos. A gente não conseguiu ainda descobrir a causa, o porquê. Estamos lutando aí com o médico, já levei para Salvador, vou retornar para lá no dia 10. E por conta desse problema, ela desenvolveu também um problema emocional muito forte, tendo crises e mais crises. Acho que não está aceitando o fato de ter 27 anos e estar com esse problema tão sério. Ontem recebi uma ligação do banco, que Núbia estava passando mal, tive que correr para lá, sem conseguir respirar, e o médico disse que é emocional, ela não está aguentando a pressão. Mas, irmãos, em meio a toda essa confusão, em meio a toda essa tribulação, eu não tenho perdido a minha alegria, eu não tenho perdido a minha fé, porque seja lá o que for que minha filha tiver, o Senhor está no controle. É Ele quem cura, é Ele quem restaura, é Ele quem dá a vida. Ele pode todas as coisas, irmãos. Pela fé,
ainda que eu esteja passando por esse momento, eu preciso apresentar a minha gratidão diante do Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor absoluto. Ele é soberano. Nada escapa do controle das mãos do nosso Senhor. Nada escapa do controle de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E é por isso que eu tenho que dar graças. É por isso que nós temos que ter um coração grato. Porque Deus já sabe como vai terminar. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós precisamos desenvolver essa fé de forma que isso gere gratidão dentro do nosso coração. Não adianta ficar se lamentando, irmãos. O povo judeu passou 40 anos no deserto por causa da murmuração. Porque não sabiam agradecer, só sabiam reclamar. Deus providenciou tudo. Uma coluna de nuvem durante o dia, por causa do calor, para proteger do sol. Coluna de fogo à noite. Tinham sede, Deus providenciou água. Deus providenciou o maná. Mas eles reclamaram. Eles reclamavam. O coração deles ainda estava no Egito. O coração deles não tinha sido liberto. Por isso eles não tinham esse coração grato a Deus. Eles não demonstravam gratidão ao Senhor. Mas nós fomos libertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos mais sobre nenhum jugo, queridos. Nós precisamos demonstrar a nossa gratidão ao Senhor no nosso dia a dia. Nós precisamos apresentar o nosso coração grato. Quantas vezes nós temos agido como aqueles 9 que não voltaram? E os 9 que não voltaram, eles perderam a bênção da salvação. Eles perderam a bênção da cura espiritual. Não vamos perder a bênção da nossa cura espiritual. Não vamos perder a bênção da nossa salvação por causa de murmuração, por causa de incredulidade. O Senhor Jesus diz para mim e para você: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então agradeça. Coloque suas mãos para os céus e agradeça ao Senhor, porque você acordou hoje, porque você caminha, porque você tem o alimento. Quantas pessoas estão morrendo de fome no mundo? E nós temos o alimento todos os dias, e nós não agradecemos porque acha que é obrigação de Deus dar alimento para nós, providenciar. É preciso estar grato a Deus por tudo que somos, por tudo que temos e principalmente pela salvação em Jesus Cristo que Ele já nos deu, que já é nossa. Nós fomos comprados por um preço muito alto. Jesus pagou esse preço por nós e nós precisamos agradecer a Ele todos os dias, em todos os momentos, pelo sacrifício que Ele fez na cruz por mim e por você. Que nós possamos ser como aquele samaritano que reconheceu o favor de Deus na vida dele e voltou e se prostrou diante do Senhor com o coração grato. Ele diz: louvado seja o teu nome. Que o nosso coração, essa noite, ele possa estar dizendo para o Senhor: Senhor, louvado seja o teu nome por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem me dado, por tudo que o Senhor tem feito. E até mesmo por todas as tribulações que eu estou passando, porque eu creio que o Senhor já trouxe a solução pela fé. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E nesse momento você só agradecesse ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Que você agradecesse agora a Deus por todas as bênçãos que Ele tem lhe dado. Pelo dom da vida, pelo alimento, pela sua família, pelo seu emprego, pela sua saúde mental e emocional. Agradeça ao Senhor
por estar aqui essa noite, ouvindo a palavra dEle. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Agradeça ao Senhor, porque um dia eu e você estaremos com Ele lá no paraíso. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Pai, nós queremos nesta noite nos colocar diante do Senhor com um coração explodindo de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos dizer essa noite, Senhor, que reconhecemos que nós não somos nada. Reconhecemos que o Senhor é o nosso alfa e o nosso ômega. Reconhecendo, Deus, que nós dependemos totalmente do Senhor. E agradecendo, porque temos a certeza que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. A Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Oh Deus, isso mostra o Teu cuidado conosco. A Tua palavra diz que o nosso nome está escrito na palma da mão dEle. Obrigado, Deus, por esse cuidado. Obrigado por esse amor incondicional, que não exige nada em troca. Obrigado pela Tua graça salvadora. Pai, obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado por esse lugar que nos recebe. Obrigado por essa igreja que tem sido instrumento do Senhor para edificar as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui esta noite para que possamos ter a oportunidade, meu Deus, de agradecer. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que Ele nos abençoe, irmãos.